Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje vamos conversar com a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá. Débora é formada em Direito pela UNB, a Universidade de Brasília, onde fez também o seu mestrado. Tem mais de 30 anos na Procuradoria da República e atualmente é Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão. Defende causas de enorme repercussão, como o fim do extermínio aos povos indígenas, o combate à grilagem de terras na Amazônia, o direito à união civil homoafetiva e o direito ao nome social para transexuais, independentemente da cirurgia para a mudança de sexo. Outro tema polêmico defendido por ela é o direito da mulher interromper a gravidez em casos de gestação de fetos anencéfalos. Débora também é contra o ensino religioso nas escolas públicas. Em 2016, foi designada Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, cargo para o qual foi reconduzida em 2018 para ficar por mais 2 anos. Para fazer o programa conosco, convidamos a advogada doutora Gislândia Ferreira da Silva e convidamos também Glauco Faria, apresentador do jornal Brasil Atual e editor da Rede Brasil Atual. Eu agradeço muito a presença de vocês dois, agradeço também a presença da procuradora e gostaria de começar essa nossa conversa sobre tantos temas que temos a tratar, procuradora, sobre um dado talvez bem pessoal seu, da sua personalidade. A senhora gosta de uma confusão, né? Dadas as bandeiras pelas quais a senhora luta. Eu acho que sim. Tá. Eu acho que gosto de uma confusão. Me corrija, por favor. No meio em que a senhora vive, digamos que procuradores progressistas são minoria. Hoje em dia, mais do que nunca, eu diria. Tá. É curioso porque essas ações, todas elas, Marcha da Maconha, União Afetiva, Registro Civil de Transsexual independente da cirurgia de transgenitalização, o aborto, no caso da anencefalia, cotas raciais, enfim, é um conjunto de ações de um período em 2009 em que eu ocupei interinamente a Procuradoria-Geral da República. Foram 20 dias. E eu vinha dessa trajetória longa com povos indígenas e com uma noção muito clara de dominação, né? Enfim, como a dominação ela se constrói e ela se organiza em relação a um conjunto de grupos da sociedade, historicamente excluídos, historicamente colocados à margem. Então, nesses 20 dias, eu procurei pegar vários aspectos desses grupos e fazer um conjunto de ações que permitisse ao Supremo Tribunal Federal entender em que estado da coisa estávamos. Tínhamos uma Constituição muito interessante, mas ainda um judiciário muito recolhido. E, curiosamente, na época, as ações foram muito bem recebidas. Todas elas, com exceção do ensino religioso, elas foram julgadas procedentes. Algumas muito rapidamente e outras com mais vagar. Mas, à exceção do ensino religioso, todas avançaram. Vamos explicar isso. A senhora é contra o ensino religioso nas escolas públicas? Não, na verdade, a Constituição ela tem uma... Como todo texto, né, ela tem uma contradição, porque ela afirma a laicidade do Estado e ela admite o ensino religioso na escola pública. E aí eu pedi que eu... E ela é promulgada sob a proteção de Deus. De Deus, ainda tem isso. Pois ainda é promulgada sob a proteção de Deus. E é preciso sempre, né, um princípio do direito que a gente tem que fazer uma interpretação que garanta a coerência do texto, né? E eu pedi para o Supremo afirmar que o ensino religioso ele seria de caráter não confessional. Ou seja, seria uma história das religiões e também daqueles que não têm religião, né, dos ateus e agnósticos.
No entanto, nesse caso, Tá. eu sofri uma derrota. Bem, nós temos muitos temas a tratar. A começar, lembremos, nós estamos gravando numa terça-feira em que a contagem de mortos numa penitenciária em Manaus já havia chegado a 55. E este é outro tema que é muito caro à procuradora, sobre o qual falaremos. Mas primeiro eu queria que a Gislânia fizesse a sua primeira pergunta. Bom, eu vou... Apesar de ser advogada, direitos humanos não é bem a minha área, eu sou advogada trabalhista, então eu vou fazer uma pergunta mais como uma cidadã, tá? Uma cidadã negra que está aí sofrendo as consequências desta política de desmonte, né, de várias conquistas que foram feitas por uma parcela da população, a população negra. O que você... quais as suas considerações em relação ao pacote anticrime do Sérgio Moro? Né? A parcela da população negra, isso é uma lei anti-preto e anti-pobre. Quais as suas considerações em relação a isso? Eu considero exatamente isso. É uma política contra preto, pobre e periférico. Né? Na verdade, todas as políticas em que recorrem ao direito penal e ao aprisionamento, ao encarceramento, elas são políticas tendentes a afetar muito especificamente as margens da sociedade. Por quê? Porque, historicamente, eram as margens perseguidas, as margens invisibilizadas. Quando elas ressurgem, enfim, também ressurge um caldo de violência contra elas. Né? Então, nós temos que pensar que nós temos uma polícia, historicamente, que ela se dirige para a população negra, preta, população negra periférica, pobre, ela se dirige contra os povos indígenas, ela se dirige contra trabalhadores rurais sem terras, isso que eu digo contra as margens. Né? Na hora que você tem um pacote que você permite, por exemplo, que um policial ele diga que ele está salvaguardado por uma excludente de criminalidade, você vai certamente permitir que esse policial se sinta mais confortável para atirar. Atirar contra quem? Contra os mesmos de sempre. Né? Então, nós temos esse diagnóstico, não é meu, nós já temos, né, o Atlas o Atlas da Violência, nós temos vários indicadores que mostram que, seja no âmbito da população carcerária, seja no âmbito manicomial, atualmente nós temos um crescimento também das comunidades terapêuticas, em todos os espaços de encarceramento, em todas as políticas que levam à privação de liberdade, nós vamos ter, majoritariamente, esse recorte racial. Glauco. Existe justamente nessa questão da violência policial, tem um dado de uma pesquisa da Conectas que mostra que 80% das audiências de conciliação, o Ministério Público não se manifestou para apurar as supostas irregularidades ali que o preso dizia. Dentro desse âmbito, né, aliás, fora, e nos 20% que se apurava, 60% das manifestações do Ministério Público era para deslegitimar aquilo que o preso estava falando. E por que o sistema de justiça é tão refratário, primeiro, às audiências de conciliação, e por que ele é tão assim omisso em relação à violência policial? É curioso isso. Eu conheço essa publicação da Conectas e é muito interessante porque tem um momento que o pesquisador ele chega para, enfim, ele vai revelar o que ele viu numa audiência de custódia. O preso chega perante o juiz e o Ministério Público e o juiz pergunta: você foi torturado? Ele olha e fala assim: não sei. Me deixaram nu por 2 dias na cela. Me jogaram água, eu fiquei sem comer. Aí o juiz vira e fala assim: eu estou perguntando se você levou porrada. Aí ele falou: não. Então, não houve tortura. Meu Deus. Então, de fato, nós temos uma naturalização da violência policial muito grande. Recentemente, eu recebi um coletivo de mães de vítimas de violência do Estado. Né? As Mães de Maio, aqui de São Paulo, de 2006, no Rio de Janeiro, a mãe do menino Marcos Vinícius, Bruna, era um coletivo de 70 mulheres. E elas tinham pavor do tribunal do júri. Por quê? Porque, em 100% dos casos, o policial acusado de homicídio ele sai solto. Porque
não é uma percepção só do sistema de justiça formal. Há na sociedade essa percepção de que a violência policial ela é uma coisa absolutamente normal. Pois é, né, doutora Débora, quando a gente vê, por exemplo, no seu estado do Rio de Janeiro, um governador que sobe em helicóptero, né, e que quer dar tiro em quem ele encontrar pelo caminho, até em tendas feitas para orar no morro do Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, em que o governador quer acabar com a ouvidoria de polícia, quer acabar com o Conselho em Defesa dos Direitos da Pessoa, tudo em nome da ação policial, em que os bandidos não vão mais nem para a delegacia, nem para a penitenciária, vão para o cemitério, fica difícil brigar contra essa torrente, não fica? Muito difícil, né? Muito difícil porque é curioso que ninguém enfrenta a grande hipocrisia desse tipo de política, né? Alguém de fato acredita que o que movimenta essa enorme economia do tráfico de drogas, quem movimenta essa enorme economia está nas favelas, né? De pendurado no morro com uma arma para atirar? Será que alguém de fato acredita que é assim que nós resolvemos esse problema, né? Então, é tudo muito hipócrita. E aí eu tenho que concordar, né? É uma política mesmo de higienização, não mais que isso. É absurdo. Quando eu vi as cenas do governador do Rio de Janeiro, eu não acreditei que ele pudesse, que aquilo fosse verdade. Hoje em dia eu vivo num universo que eu não sei muito bem o que é verdade ou mentira. Eu achei que aquilo fosse falso. Eu não acreditava que fosse possível. E se agrava, né, procuradora, quando a gente pensa que se trata de um ex-juiz de direito. Muito. Não é porque, quer dizer, porque, digamos, infelizmente, preconceitos à parte, a gente pode esperar isso de alguém que tem a formação militar, agora, de alguém que durante a vida inteira julgou as pessoas e que hoje se revela o que ele se revela, é para a sociedade não acreditar em mais nada, né? Dizer, quem está me julgando? O governador do Rio ele é um fenômeno curioso, porque ele foi defensor público também e torneiro mecânico. Então, ele é um fenômeno. Ele esteve em todos os espaços curiosos de uma pessoa que, aparentemente, conviveu com violações de direitos humanos, teve que enfrentá-las, porque tinha esse papel. Mas quando a senhora fala da naturalização, essa naturalização não é exatamente nesse sentido de que pessoas que convivem com o desrespeito aos direitos humanos, mas que acham que, enfim, é inevitável, porque, imagina, essas pessoas estão querendo, a gente dá a mão, querem o braço, isso não é um pouco do fenômeno recente que aconteceu no país, de uma elite que ficou indignada exatamente porque tinha pobre, enfim, disputando espaço dentro do avião ou na universidade. Não é esse o retrato? É esse o retrato. A política de medo ela é sempre uma política deliberada, né? O medo ele é criado porque o medo ele permite exatamente essa atuação de uma suposta segurança que ataca as margens para defender o centro. Sim. Ela sempre tem esse aspecto oligárquico, né? A cultura do medo. Ela sempre está protegendo um núcleo contra as suas margens. E isso foi instalado muito fortemente no país. Né? Agora, o que surpreende é que esse seja um discurso das pessoas ditas letradas, né? Ditas, enfim, que de alguma maneira cultivaram algum tipo de saber acadêmico, pelo menos. A Casa Grande sempre foi letrada, né, procuradora? Né? Inclusive, ia se letrar fora do país, né? Sempre. Voltava de boas escolas na França, na Suíça e tudo mais. Essa questão que é recorrente, que agora aconteceu em Manaus, é preciso acontecer mais alguma coisa para que a gente constate a falência do sistema penitenciário brasileiro? Eu acho que não falta mais nada, né? Nós temos que voltar, nós temos que discutir a política de drogas. Não tem jeito, né? Ela é, hoje em dia, a causa do grande encarceramento da população adulta e jovem. Então, e negra. E negra. Não tem dúvida. E
primeiro, eu acho que tem vários aspectos, né, na violência. Eu acho que essa violência institucional ela acaba contaminando todos os espaços. Nós não conseguimos hoje imaginar que nós vamos ter espaços na sociedade imunes à violência quando o discurso é do armamento, o discurso é de você se dirigir ao outro violentamente, enfim. Então, é óbvio que isso também aumenta a violência nos espaços de privação de liberdade, né? Então, eu acho que esse é um aspecto. Agora, não é possível a gente ter espaços que existam na maneira como eles existem, né? Nas condições indignas em que eles existem. Eu visitei umas unidades do socioeducativo do Ceará. Eram unidades de internação provisória. Os jovens permaneciam em cela 23 horas por dia. É possível alguém sobreviver a um sistema desse? Não. É possível um jovem sair de um sistema desse com a mínima possibilidade de recuperação? Né? Então, nós esquecemos que essas pessoas elas voltam para a sociedade, porque nós não temos prisão perpétua. O tempo máximo são 30 anos. E aí? Como nós vamos conviver com os monstros que criamos? Porque não é possível. Não é possível você sobreviver e, enfim, preservando sanidade, dignidade. Né? Claro. Gislândia. Muito. Pois é assustador que essa mesma população que está sendo violentada todo dia, foi essa população, parte dela, uma parcela dela, que também elegeu o nosso atual presidente, né? Eu sei que isso foge do direito, né? Mas não, como sim, que, mas isso como que a gente evidente. explica isso, né? A população, as minorias, a população vulnerável está alimentando. A gente viu aí no dia 26 a manifestação, que não se pode se desconsiderar, porque ela também foi expressiva, não foi tão expressiva quanto a de 15 de maio, mas foi expressiva, né? Ela está validando as reformas da Previdência, o pacote anticrime, que é contra a população, essa mesma população, né? Isso é assustador. Que saída que a gente tem para isso? Existem medidas, a população tem que se unir mais. O que a gente pode fazer para impedir que isso ecloda, né? Que isso realmente vingue no país? Porque o que a gente vê é que daqui a 4 anos não vamos ter mais nada do que nós conquistamos, né? Do que a gente fez valer de direitos humanos. Eu acho que nós, enfim, quem acreditava na Constituição de 88, nesse catálogo amplo de direitos, perdeu no discurso. Eu acho que começa daí, né? Eu acho que, primeiro, não se explicou muito bem o que isso significava em termos de regime anterior, né? Essa amplidão de direitos, essa consideração por todas as pessoas. E as políticas de geração de renda, as políticas de inclusão, eu acho que elas não foram transmitidas no sentido de que aquilo era um passo muito adiante na nossa antiga e velha... Informadas e não foram informadas Não, adequadamente. nós perdemos no discurso até para os beneficiários da política. Eu, nas vésperas do segundo turno, eu estive num evento na UFRJ para conversar com pais de cotistas que, enfim, estavam votando em quem já dizia que ia acabar com as cotas. Mas espera aí, em que momento você não entendeu que o seu filho ou sua filha entrou nessa universidade porque houve uma política de ação afirmativa, né? Então, eu acho que muitas das conquistas elas foram dissociadas dos processos históricos de lutas, sabe? Distanciados. Se perdeu a dimensão da luta por direitos e parte é isso. Tem uma parte, que eu gosto muito dela, tem uma filósofa... Deixa eu só... Mas informar, né, ou formar essas pessoas com relação aos processos históricos de conquista não seria doutrinação? Não seria. Eu acho que não seria informar. Eu acho que não é informar. Doutrinação não. Por alguma razão a sociedade foi se despolitizando. 88, eu tive concordo com isso. Eu participei de uns momentos do processo constituinte anterior a 88 e ele era, enfim, a participação
da sociedade era muito forte nesse processo. As lutas que foram travadas ali foram lutas que deram ensejo à Constituição. A Constituição não é obra de um legislador genial, ela é obra de luta. Né? As várias lutas, a percepção da aliança, de movimentos que se apoiavam entre si, né, em favor de uma causa maior. O tempo parece que tornou esse processo de luta distante. Pareceu que as coisas vinham naturalmente, que direitos eram umas coisas, ou então que as vitórias elas eram definitivas. Elas não eram processos constantes de luta. Eu acho que se perdeu um pouco isso. É uma análise que eu faço. Eu acho muito interessante. Nós vamos voltar a esse tema. O Glauco vai abrir o próximo bloco. Tivemos aqui outro dia conversando com o professor Ladislau Dobor, que tem uma frase brilhante para responder, Gislândia, a sua preocupação. Ele diz o seguinte: aqueles que ganham 500 mil por mês no Brasil conseguiram convencer aqueles que ganham 50 mil por mês no Brasil que o problema do Brasil são aqueles que ganham 1.000 por mês. A gente já volta. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas. E a nossa convidada de hoje é a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá. Como prometido, quem faz a primeira pergunta é o jornalista Glauco. Em relação a essa questão da Constituição de 88, né, que eu acho que é uma colocação interessante para a gente lembrar como foi construído, haviam vários grupos de pressão ali, inclusive de pressão popular, de pressão da sociedade civil, e os grandes grupos econômicos também fazendo lobbies. Mas no decorrer do tempo, como você destacou, Débora, esses grupos mais populares, ou seja, mais defensores de direitos, foram se afastando. É possível a gente achar em que momento se deu essa ruptura, esse afastamento? E também aproveitando isso, uma questão relacionada, eu vi uma participação sua numa audiência pública na Câmara falando de uma questão da higienização eleitoral, né, que foi justamente aquela tentativa de acabar com a influência do poder econômico nas eleições, proibindo comícios, showmícios e tal. E isso afastou a discussão política da rua. Então, queria que você comentasse isso também. Nós somos uma sociedade historicamente muito desigual, muito excludente, e as lutas fazem parte do cotidiano. Então, enfim, são relações, eu acho que de poder, que acabam, de alguma maneira, também neutralizando, eu não diria neutralizar, uma palavra muito forte, mas perdendo, enfim, fazendo com que determinados atores sociais fossem perdendo a sua visibilidade. A análise que eu fiz do processo eleitoral foi muito a partir de uma pessoa que se entende muito pouco nesse mundo virtual. Eu fiquei muito impressionada quando eu descobri que esse era um processo que se desenvolvia na base da inverdade, da falsidade, da mentira, e todo ele no espaço virtual. Nós não tivemos debates, né? Não havia pessoas na rua. Muito da violência que foi gerada no processo foi o fato desse debate todo se desenvolver sem que os corpos estivessem nas ruas, sem que os corpos se comunicassem e uns aos outros se pedissem respeito, né? Em que medida, doutora Débora, a senhora vê que também a forma como o Brasil resolveu a questão da anistia colabora para aquilo que nós vivemos na nossa superestrutura? Acho que muito. Não só da anistia. Eu acho que nós nunca fizemos os lutos históricos. Nós não fizemos o luto da conquista, da violência que foi a chegada, né, do homem branco europeu invadindo terras, tomando, enfim, subtraindo a possibilidade de exercício de direitos culturais. Depois a escravidão, né, a barbárie. Tem, enfim, escritos hoje em dia decoloniais que mostram que o holocausto dos judeus só foi possível a partir da experiência vivida na América, né? Um genocídio que não é considerado pelos livros europeus dos nossos maiores filósofos, e foi o maior genocídio, né? Se você considerar a população indígena, e o que foi a escravidão, né? Nós tivemos ali a barbárie na sua maior expressão. Nunca fizemos esses lutos, não fizemos da ditadura. E estamos com as instituições
como sempre foram, como, enfim, sempre um país de privilégios de poucos e, enfim, de uma margem que se amplia permanentemente. E a polícia militar tem a ver com isso? Eu acho que a polícia militar, mas não só a polícia militar, eu acho que nós temos uma sociedade que ela se militariza cada vez mais. Sim. Ela procura o consolo, enfim, dessa segurança militar. Eu não digo que queira retorno de militar, Sim, nada disso, sim. mas, enfim, uma polícia que ela trate o diferente como inimigo, que Sim. é a noção né, das Forças Armadas. As Forças Armadas elas se constroem a partir de uma noção de guerra, ou externa ou interna. Sim. E isso é a noção de inimigo. Né? Nós temos uma sociedade que cada vez enxerga mais inimigos. Sim. Então, eu acho que nós estamos num momento muito perigoso da nossa história, porque não fizemos nenhum dos lutos, nenhuma das transições, e estamos vivendo um momento de violência em que tudo isso parece explodir. De novo, vou fazer uma pergunta bem pessoal, mas que me sinto obrigado a fazer, porque eu tenho certeza que em casa você está fazendo. Doutora Débora, como é que é a sua convivência com os seus pares, pensando desta maneira que a senhora pensa? Eu imagino que a senhora diga, se exponha, se está se expondo aqui, se exponha no seu dia a dia. Como é essa convivência? Como é que é esse exercício dessa discussão? Ela, nesse cargo especialmente que eu ocupo, porque enquanto eu estava num cantinho da chamada Sexta Câmara, Câmara Indígena, Sim. de populações tradicionais, era alguma coisa que sempre foi vista com uma certa desconfiança. Né? Hoje em dia, eu sou bastante hostilizada, inclusive. Hostilizada. Nós estamos vivendo um processo agora de concorrência lista tríplice e eu virei, enfim, o alvo da disputa. Todos querem ser contra mim, querem saber em que nível são contra mim. É muito curioso isso e muito triste. Eu acho que depõe muito negativamente a respeito da instituição. Mas quero dizer que não sou a única. Nós temos um grupo, enfim, muito interessante de pessoas, não só que lutam por direitos humanos, porque essa é a nossa função institucional. Você não pode dizer que você atua em qualquer área sem a visão de direitos humanos, porque é o que nos convém, é o que nos cabe atuar. Mas nós temos pessoas aguerridas, sim, lá dentro temos, e com essa vocação também de continuar lutando por, enfim, por implementar o grande projeto da Constituição de 1988. É um projeto genial, ainda não completo. Gislane, é você. Eu perguntaria a você, o fato de ser mulher também contribui para esse ódio aí dentro da instituição? É isso. Olha, eu acho que seguramente não falariam o que falam se eu fosse um homem. Sim. Pelo menos isso, pelo menos a contenção do discurso. Isso eu tenho absoluta certeza, sabe? Eu não gostaria de estar na sua pele, porque além de mulher ser negra, né? E creio que existem poucos também negros. Nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Eu tenho um grupo de combate, de enfrentamento, combate ao racismo. Eu tive que chamar uma promotora de justiça da Bahia, uma grande promotora, Lívia, para coordenar o grupo, porque nós não temos nenhuma procuradora mulher ou nenhuma procuradora negra. E quer dizer, quando a senhora defende a descriminalização das drogas, da maconha, a senhora imediatamente vira uma maconheira? Não, eu nem defendi a descriminalização da maconha. A minha ação foi para garantir a liberdade de expressão, para se discutir uma política pública importante. Ela afeta, né, esse contingente tão grande da população, terceira maior população carcerária do mundo, grande parte por conta da nossa política atual de drogas. E nós não vamos discutir isso. Então, eu nem fiz um libelo a favor da descriminalização. E, para ser muito honesto, eu nem tenho muita clareza a respeito disso. Eu não sei para onde essa economia ela migraria, tenho dúvidas, tenho poucas certezas. Agora, acho que o espaço das ruas, o espaço do diálogo, do conflito de ideias, ele é essencial. Mas a senhora é a favor do plantio, do comércio e do uso da maconha para uso recreacional ou não? Olha, eu acho que o uso jamais poderia ser criminalizado, não só para maconha, para qualquer droga, porque qual é o objetivo, né? Eu acho que, enfim, se o uso ele afeta
preferencialmente a pessoa que dela faz uso, ele não pode ser submetido a uma política de encarceramento que nada vai ajudá-la em relação ao seu problema de saúde e vai, enfim, contribuir muito para fazer dela uma pessoa com dificuldades ainda maiores do que as enfrentadas antes do cárcere. Pegando justamente esse gancho da questão de gênero, do preconceito, falta diversidade tanto no Ministério Público quanto na magistratura brasileira? E se sim, como que a gente poderia discutir novas formas de ingresso nessas duas carreiras? Falta muito. Falta muita diversidade. Nós somos o último espaço a ter ações afirmativas. Houve uma discussão quando surgiu a lei que determinou ações afirmativas para negros e negras nos concursos públicos. Houve uma resistência do Ministério Público em admitir as cotas. Então, nós ainda somos assim, quase que absolutamente brancos. No Ministério Público Federal e na Justiça Federal, em termos de gênero, ainda a disparidade é muito grande, por vários aspectos. Em relação aos demais segmentos, aí nós não temos diversidade alguma, étnica, de classe, porque hoje em dia são concursos difíceis, a pessoa tem que ficar sem trabalhar por muito tempo, só estudando. Então, eu acredito sempre acreditei muito como as políticas de cotas, elas são, antes de serem, elas não são um favor pessoal, elas são um imperativo democrático. Instituições públicas, elas têm que revelar, elas têm que ser compatíveis com o perfil demográfico da população, né, o perfil da população brasileira, o perfil demográfico dessa sociedade. Então, eu acredito que temos que ter cada vez mais políticas que permitam o ingresso, temos que ter algum tipo de acolhimento de pessoas de baixa renda que possam ficar ali estudando, sem, enfim, comprometimento da sua existência. Enfim, temos que pensar políticas de abertura. É um imperativo dessas instituições, elas não mudaram, né? É impressionante a confiança que a Constituição dá tanto ao Ministério Público como ao Poder Judiciário, porque é uma Constituição que ela vai trabalhar muito forte a ideia de direitos, e aí, portanto, ela vai investir muito fortemente no sistema de justiça. Mas nós não tivemos mecanismos constitucionais para transformar as instituições imediatamente. Então, tem esse lapso longo de tempo, e a gente sabe que o tempo é alguma coisa que pode comprometer muito seriamente o nosso destino. O que fez uma carioca da Gema se interessar pela questão do índio? É uma pessoa que não se orientou no curso de Direito. Eu não sabia o que fazer com esse diploma, eu não sabia para onde ir. A verdade é que eu não me encontrava no mundo de Direito. Eu achei muito chato o curso de Direito, eu achei muito chato, eu não conseguia me entender sendo advogada. E um dia, na televisão, eu vi uma matéria com o ex-procurador-geral Sepúlveda Pertence, que, na época, estava com umas questões de desapropriação em relação ao Parque Nacional do Xingu. Eu falei, pronto, eu descobri aonde eu quero trabalhar. Olha só. Muito curioso. E aí, eu fiz 2 concursos, um para o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal, já estava em Brasília nessa ocasião, e passei nos 2 ao mesmo tempo. A posse foi primeiro no Ministério Público do Distrito Federal. E lá a gente começava a trabalhar como promotor, né, mas como defensor público, que não tinha carreira, é antes de 88. E aí eu fui trabalhar com júri, fui para dentro das prisões. E adorei. Achei que não teria coragem de ir para o Ministério Público Federal. Mas a questão indígena ainda falou mais forte. E essa é uma questão da qual a senhora é próxima até hoje? Até hoje. Até hoje. Eu hoje mesmo assim, recebo mensagem. Eu estou também na vice-presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos, então continuo viajando para áreas indígenas. Acabei de chegar de uma missão na Bahia, estive na Volta Grande do Xingu recentemente. Isso já lhe custou algum problema de doença, não? Nunca, pelo contrário. Quando eu engravidei da minha segunda filha, eu não podia ir para a área Yanomami, foi a primeira área que eu entrei em contato. O Davi Copenal veio a Brasília benzer a minha barriga. Eu só tenho bênçãos desse lado. Que delícia, que maravilha. Gisânia. Não causa uma certa vergonha, vamos dizer assim, né? A essa altura,
do campeonato, ver o Pajé Raoni fazendo uma peripécia aí pela Europa para pedir recursos para a causa indígena. Né? Nós tivemos, né, uma história... Ele já está com quanto agora? 88 anos? Isso, está velhinho. Isso. Eu vejo isso na televisão, me causa muita vergonha e embaraço. Né? Eu imagino que isso deve ocorrer com você também, ainda mais militando na causa indígena há tanto tempo quanto você já está. Quer dizer, o fato de ele ter que buscar recurso lá fora, que esses recursos não estejam aqui à disposição da questão não existe indígena. Uma política toda voltada para a proteção, né, mas índios. É pior. Eu acho que nunca esteve tão difícil para eles, porque eles começam a receber sinais muito evidentes da violência física que retorna contra eles. Eu, várias vezes, já nesse ano, eu recebi mensagens, acordava com mensagens de áudio dizendo: estão nos atacando, vão invadir. É um processo, hoje em dia, muito mais cruel, porque, além do encolhimento das políticas, do desfinanciamento das políticas, né, do baixo investimento das políticas, hoje há sinais trocados. Né? Então, enfim, é no sentido de retirar direitos, achar que foram longe demais, ganharam muito. Isso. Vou ter que fazer mais um intervalo e o terceiro e último bloco vai começar de novo com o jornalista Glauco Faria, porque ele praticamente não fez perguntas neste segundo bloco. Nós já voltamos. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá. E a primeira pergunta desse bloco é do jornalista Lucas Faria. Glauco. Eu falei Lucas? Glauco Faria. Por que Lucas, meu Deus? Eu queria saber a respeito da nova política de drogas, né, que vem sendo proposta, colocar ali a redução de danos num segundo plano, priorizar a internação compulsória, não é consolidar uma nova forma de encarceramento? É curioso como a gente fala, né, da transversalidade dos direitos e como, quando começa a cair um pedacinho, cai todo o bloco. Né? A lei da reforma psiquiátrica, ela teve consciência de que os manicômios, os espaços de longa internação eram espaços de grandes violações de direitos humanos. Então, ela faz uma aposta na participação, ela faz uma aposta na inserção da vida coletiva, né? E isso vai orientar também a política de álcool e drogas. Aliás, se a gente falar qualquer política pós-88, a noção central é participação. Você tem isso no Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, você tem no Estatuto do Idoso, igualdade racial. Por onde você caminhe, a ideia de participação a partir da diversidade é a ideia central. E a Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência, ela tem uma frase que eu acho genial. A deficiência faz parte da diversidade da humanidade. Né? Então, essa nova política, que é apresentada como nova, de nova não tem nada, ela é uma política de retorno ao encarceramento para, enfim, você silenciar, tirar dos espaços sociais essas pessoas que se comportam de uma maneira que se entende inadequada. Né? A política de álcool e outras drogas é uma política que gera muito encarceramento. Eu fiz, junto com o Conselho Federal de Psicologia e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, uma inspeção em comunidades terapêuticas, que é o novo modelo, digamos, dos manicômios, porque são espaços que você fica ali internado por longo período de tempo. Em todos que nós visitamos, foram 13 unidades da federação, em todos eles nós tínhamos situações absurdas. Eu entrei numa que tinha uma trans e ela estava ali sem documento, não se sabia, não tinha um laudo médico, em todas, aliás, a ausência de laudo médico é uma constante. E essa política atual, ela investe muito nesses espaços, as chamadas comunidades terapêuticas, e com essa perspectiva da abstinência
total, né? O que significa isso? Significa que esse indivíduo, quando ele retornar dessa comunidade para o convívio social, familiar, comunitário, ele vai encontrar o mesmo entorno em que ele vivia antes. Se você não trabalhar a participação, você não trabalha a realidade desse indivíduo com o seu meio e a capacidade dele superar isso, ainda que gradativamente, né, como era a política de redução de danos. Então, nós voltamos a um modelo que ele é falho, além de ser também mais um modelo de encarceramento. Agora, doutora Débora, a gente está vendo o Brasil regredir numa porção de coisas. Digamos que daqui a 3 anos a gente consiga mudar via eleitoral o estado de coisas que nós vivemos hoje. Recuperar esse espaço vai ser alguma coisa hercúlea, não será, não? É impressionante. Do que eu vejo, essa questão dos conselhos agora. A ideia de conselhos, ela sempre, por isso que eu digo, nós perdemos no discurso, ela sempre foi muito mal transmitida. Os conselhos começaram a parecer, a significar aparelhamento. Olha, os conselhos eles foram pensados para uma administração que não conhece a diversidade. Claro. E as políticas elas são realizadas a partir dos sujeitos implicados. Claro. Né? Se nós tivermos, como foi proposto agora, o fim de quase todos os conselhos, nós acabamos com um grande ganho, que é a política da diversidade, porque são políticas construídas a partir de sujeitos que estavam lá presentes nos conselhos. Né? Isso se perde e, enfim, eu acho que perdemos quando voltamos a encarcerar em massa, voltamos a ter manicômios financiados pelo Estado, quando voltamos a ter que esconder a diversidade nos armários, né, nas prisões, enfim. Eu acho que eu tenho muito receio, honestamente, dessa visão de uma sociedade meritocrática. Meritocrática, sem dar condições de igualdade, no ponto de partida, oportunidades. A questão do aborto. A senhora vê como um direito inalienável da mulher tomar essa decisão, ou a senhora compartimenta isso? Em certos casos, sim, em outros casos, não. Numa análise jurídica, né, não existe nenhum valor absoluto. Tudo tem que ser ponderado. Né? Nós estamos, principalmente quando falamos em diversidade, nós estamos aqui falando de sujeitos diversos e que os direitos, numa hora, vão entrar em conflito e eles vão ter que se resolver ponderando lado a lado. Mas não é só isso, né? O direito ele também tem que ser construído a partir da realidade, do cotidiano. O direito não é uma abstração, né? Ele existe para resolver conflitos. A minha posição a respeito do aborto, eu me manifestei já em 2 casos específicos, o da anencefalia e agora numa ação do PSOL, agora eu digo, deve ter 2, 3 anos, que permite o aborto até a 12ª semana, que é o padrão da maior parte dos países, porque a formação do córtex cerebral, então, se considera que aí já há um indivíduo, de alguma maneira, portador de direitos. Me manifestei favoravelmente em ambos os casos. A anencefalia, havia vários relatos médicos, psicológicos, relatores da ONU de combate à tortura, mostrando o que é você transportar no seu corpo um ser que você sabe que nasce morto. Né? O investimento emocional que você faz na gravidez acaba se transformando numa forma de tortura. Em relação a esse outro pedido da 12ª semana, verificando exatamente o perfil da população que sofre com aborto clandestino. Porque o Brasil é mais uma coisa que a gente tem que acabar com a hipocrisia. Se faz aborto em larga escala. O aborto ele só é interditado para, exatamente, a população pobre, preta, periférica. É essa que morre nas suas casas tentando fazer o autoaborto. E nós vivemos uma situação hoje em dia tão absurda que isso aumenta ainda mais porque esse sentimento moral e religioso contaminou de tal forma os espaços que até o aborto legal
por conta de estupro, ele não vem sendo realizado porque médicos do SUS alegam objeção de consciência. Então, nós estamos aqui vivendo mais uma situação que impacta muito mais fortemente as mulheres negras e pobres das periferias das cidades. Gislândia. Pois é. Isso dói fundo na gente, né? Eu estou vendo que, à medida que o programa vai correndo, você vai se deprimindo. Eu vou me Gislândia. deprimindo cada vez mais. Mas nada que você não conhecesse. Não, nada que eu não conhecesse. Sim. E, por conhecer, eu vou fazer uma pergunta que é mais uma provocação. Tá? Tá. A gente está falando do Faça. direito à legalização do aborto. Em relação à mulher. E o homem? E se, né, um casal, o homem não quiser que a sua companheira faça o aborto? E ela Se o rapaz não quiser que a mulher faça faça o aborto. E a mulher quiser, né? Tá. Como é que fica? São os Tá. dois direitos. Ele tem o direito a ter o filho, ela Sim. tem o direito a decidir sobre o próprio corpo. Ainda Como bem- ficaria isso? Ainda bem que a doutora Débora que é entrevistada. É complicado. Não, mas o problema é o direito, ele admite qualquer solução. É mentira quem diz que o direito ele tem uma resposta certa para tudo. Não tem. O direito é interpretação, ele é narrativa, ele vai depender de como nós construímos. Eu acho que na interpretação que eu faço do direito, e admito todas as concorrentes, porque é isso, são ideias em disputa. Eu acho já de muito difícil argumentação o conflito entre uma mulher e um ser em formação, né? Se você pensar, o direito penal brasileiro, ele vai ter penas diferentes para o infanticídio e vai ter penas diferentes para o homicídio. Por quê? Ele entende que a criança que acabou de nascer, ela, enfim, e a mãe naquele estado é uma conduta menos reprovável do que se mais tarde essa mesma mulher vier a matar um filho de 18 anos, que aí a pena é muito maior. A mesma coisa, eu acho que já é difícil uma ponderação entre uma pessoa que você admite que ela tem dignidade, ela tem igualdade, ela tem, enfim, condições de lançar os seus projetos de vida, que ela tenha que abrir mão de alguma coisa disso, alguma coisa que se desenvolve dentro do seu corpo, em função do que está dentro do seu corpo. Mas admito que há direito, sim, desse ser em gestação. Agora, dizer, além disso, que sobre o corpo dessa mulher há um direito ainda de um homem dizer: eu quero ter um filho e, portanto, você vai, mesmo contra a sua vontade, permanecer. Eu acho muito difícil. Tá. Para mim é muito difícil. Tá. Faz sentido. Glauco. Dentro desse contexto da desconstrução da Constituição de 88 que a gente tem, para muita gente, talvez a medida do atual governo que viole mais frontalmente o espírito da Constituição de 88 seja a reforma da Previdência. E no dia 24 de abril passado, a Procuradoria solicitou informações ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a respeito do porquê os estudos que fundamentariam essa PEC 6 de 2019 estão sob sigilo. Então, eu queria saber se houve algum retorno do ministro Paulo Guedes. Eles já não estão mais sob sigilo, mas é curioso porque a Comissão de Constituição e Justiça decidiu uma medida tão importante sem documentos, né? Porque eles eram sigilosos, só ficaram depois. Então, eu fico muito curiosa como há uma margem de falta de transparência atualmente. Logo que o governo assumiu, nós tivemos que atuar contra uma tentativa de aumentar o sigilo de documentos mediante decreto, né? E agora, enfim, essas coisas que passam que vão afetar a vida de toda a população brasileira, inclusive das gerações futuras, e isso tudo passa sem conhecimento, sem grande discussão pública, né? Agora, para falar da alma da Constituição, eu tenho que fazer certa justiça. Eu acho que nós começamos a perder a Constituição com a emenda 95, a do teto de gastos. Porque uma sociedade tão desigual, que começa a criar direitos a partir de 88, ela tem que investir muito
em políticas públicas. Tanto que ela tem ali, a gente fala do orçamento social. Ela pensa o orçamento da Seguridade Social, cria as contribuições sociais, pensa o orçamento da educação, pensa o orçamento da saúde, há pisos, há impostos pensados para isso. E aí, de repente, você paralisa pelos próximos 20 anos o investimento nas políticas públicas. Ali, para mim, começou um processo muito perigoso em relação a uma Constituição que tem como princípio organizativo, na minha leitura, o princípio da solidariedade. Sabe, com todas as contradições que tem, como todo um texto normativo vai ter, essa aposta de que que nós vamos, enfim, ter como projeto uma sociedade utópica de pessoas, uma sociedade livre, solidária, mais igual, né? Isso tudo, enfim, era uma utopia de uma sociedade que quem tinha mais ia financiar para que quem tivesse menos começasse a ganhar direitos. Veio a emenda 95, isso acaba, veio a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência. A gente está conseguindo tratar de temas que são delicados, que são espinhosos e, felizmente, sem fulanizar nenhum dos temas. Mas eu não consigo não dar uma fulanizadinha e perguntar a sua opinião sobre a nossa ministra Damares. Ela não é a pessoa tola que ela projeta, não. Ali é uma persona. Tá. E eu acho que há muita inteligência no que ela vem fazendo. Eu acho que as designações para as comissões de anistia, essa questão mesmo dos conselhos, sim, eu acho que é preciso olhar com atenção. Não sim. Olhem com... Não, sim, não. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu não olho desde antes. Eu dizia que o meu temor em relação à eleição do ex-capitão Bolsonaro estava posto exatamente por acreditar que ele faria tudo aquilo que ele estava dizendo que faria. Em nenhum momento eu minimizei. Eu cheguei a dizer numa cerimônia pública que eu voto no Amoedo e não voto no Bolsonaro. Com absoluta tranquilidade. Mas a minha pergunta em relação à ministra Damares é exatamente como símbolo da desconstrução que nós estamos vivendo. E que ela faz com muita competência e com um sorriso nos lábios. Como se estivesse contando uma piada ou um conto na carochinha. Não é isso? Mas eu confesso que a mim me incomoda um pouco colocar a ministra Damares porque ela é mulher. Porque ela é mulher, como um protótipo de todo o processo de desconstrução. Mas isso não é um excesso de broderismo, não? Não acho. Não, eu acho que a gente tem que olhar para lugares talvez um pouco mais perigosos. Sim, lugares mais perigosos. Mas porque aquele ministério eu considero muito importante. Sim, e eu acho que ela, dentro da política que foi feita, que enfim, está sendo conduzida, ela está conduzindo com muita propriedade. Né? Eu acho que ela faz bem o papel que lhe otorgaram. Tá, ok, faz sentido. Se é um projeto internacional do mercado, então não tem saída. A gente não tem saída. Vai ter a reforma, já teve a reforma trabalhista, deve vir outra por aí, vai ter a reforma da Previdência e não temos para onde correr. É isso? Pelo visto é isso, né? A gente vem acompanhando esse processo desde 2008, quando houve a grande crise, né, na Europa. Essa foi a receita econômica para todos os países, o tripé das reformas, né, a do teto de investimento público, a trabalhista e a previdenciária. Mas é curioso, o FMI ele encomendou um estudo sobre o impacto dessas reformas no mundo. E se mostrou que, de um lado, ela tem um impacto enorme no aumento da desigualdade, enorme no aumento da injustiça social e pequeniníssimo na capacidade de retomada da saúde econômica, digamos assim, dos países. Mesmo assim, nós continuamos com essa receita que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Os países que conseguiram, de alguma maneira, sair da crise, como é o caso de Portugal, foi porque não seguiu a receita. Agora, entre nós, eu acho que tem um dado adicional, que é
essa reforma da Previdência que está se propondo, né, da capitalização e da retirada da contribuição patronal. Isso é o fim do princípio que eu acho que organiza todas as boas ideias da Constituição de 88, que é o princípio da solidariedade. Glauco. A partir disso, a gente, no governo Michel Temer, teve a PEC 287, que era a reforma da Previdência à época, e a Procuradoria emitiu uma nota técnica apontando as várias inconstitucionalidades daquela proposta. Essa proposta do governo Bolsonaro ela é pior na essência. Já é possível também apontar as inúmeras inconstitucionalidades que tem nessa proposta? A gente começou analisando essa proposta, digo a gente porque eu tenho um grupo de 4 pessoas, mas eu e um outro colega começamos a analisar pontos específicos, trabalhador rural, mulheres, professores, enfim. E achamos melhor mudar, fazer uma coisa mais conceitual, exatamente dentro dessa ideia principiológica, né, de pegar esses pontos e mostrar como você muda completamente uma visão de uma sociedade que se quer coletiva, que, né, pense coletivamente todos os aspectos, para uma sociedade do hiperegoísmo, né? Porque é isso, ao final, a capitalização. É um modelo muito próximo do ultraliberalismo em termos econômicos. Cada um por si. Isso. Né? E, enfim, salve-se. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Muito bem. Eu agradeço muito, Gislândia. Agradeço muito, Glauco. Doutora Débora, nem sei o que dizer por uma entrevista tão esclarecedora como essa que a senhora nos deu. Eu que agradeço demais a essa rubro-negra. Agradeço também aos nossos telespectadores, lembrando que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT e no YouTube, é claro, a qualquer hora. Não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,